Olá, querido irmão, querida irmã, membro do apostolado da oração, do movimento das mães que oram pelos filhos. Cada movimento específico, Sagrada Face, Legião de Maria, eu quero acolher você para este nosso momento de reflexão do Sagrado Coração de Jesus. Este mês nós refletimos nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Também concluímos agora no início deste mês o ano litúrgico, iniciamos um novo ano litúrgico e eu convido a você, meu irmão, a minha irmã, a se colocar na presença de Deus. Isso é muito bonito, é muito importante. Então, para que nós possamos rezar o texto bíblico proposto para este mês de dezembro, para a nossa reunião mensal do apostolado da oração, eu convido você a pegar a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, os versículos de 16 a 22. E a palavra de Deus nos diz assim: Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume entrou em dia de sábado na sinagoga, levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar a libertação dos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-nos atento. Então começou a dizer-lhes. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra é muito bonita. Aqui nós conseguimos perceber a natureza de Jesus, o lugar de Jesus. O nosso lugar, a nossa origem, as nossas raízes dizem muito sobre nós. Quando o evangelista começa, ele foi a Nazaré. Nazaré é uma forma rara nas Sagradas Escrituras, rara porque aparece muito pouco, de denominar Nazaré. Ele foi a Nazaré. Jesus, ali no seu convívio, na sua cidade, com o seu costume, ele vivia a sua missão. E é interessante porque as próprias pessoas que os viam e ouviam na sinagoga questionaram. Foi o último versículo. Não é este o filho de José? Ou seja, nós sabemos quem é Jesus. Nós vemos Jesus, nós convivemos com Jesus, nós vimos esse menino crescer e agora ele chega no templo e lê uma passagem e ele afirma que isso está escrito sobre ele. E é bonito porque qualquer homem, qualquer judeu, naquele contexto, sendo adulto, era admitido, ou seja, era aceito, escolhido, e tinha e recebia como permissão das autoridades das sinagogas, dos chefes das sinagogas,
a missão ou a oportunidade de ler o texto sagrado publicamente, diante das outras pessoas. Então Jesus, numa dessas oportunidades, ali na sinagoga, recebe em suas mãos o livro do profeta Isaías. E é interessante porque o verbo aqui foi-lhe entregue, a expressão alguém lhe entregou. Foi-lhe entregue. Quem lhe entregou? Alguém lhe entregou. Não foi Jesus quem pediu, me dá aqui a parte do livro do profeta Isaías, onde se diz, não. Entregaram a Jesus a passagem da Escritura de Isaías, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres, curar os corações feridos. Isso é evangelizar os pobres. Os pobres estão feridos e eles precisam ter o coração curado. Curar o coração dos pobres significa acolhê-los na sua dimensão mais profunda, na dimensão que talvez nós poderíamos compreender como mais periférica. Periférica no sentido de distante, longe, deixada de lado, que é a sua dignidade humana. Curar os corações feridos dos pobres, dar aos pobres a oportunidade de viverem a palavra de Jesus, de viverem a palavra de Deus, de conhecerem a palavra de Deus. E aí nós lembramos daquela outra passagem: nem só de pão vive o homem. Não só das coisas materiais, mas as pessoas precisam entender e encarnar essa passagem, esta verdade de fé. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo passará, disse Jesus, mas as minhas palavras não passarão. E Jesus está dizendo aqui, embora ele esteja lendo o livro do profeta Isaías, de Isaías profeta, ele está dizendo sobre ele. E aí, enviou-me para proclamar a libertação dos presos, aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos. Muitas pessoas estão presas, sufocadas com angústias, com sentimentos, com decepção, com traições. Pessoas estão presas, fechadas em si mesmas por causa da tristeza, às vezes por causa da depressão, por causa de uma doença, e não conseguem se libertar. Mas enviou-me para proclamar a libertação aos presos. Jesus quer te libertar, meu irmão. Não importa quais são as cadeias, quais são as correntes, Ele quer quebrar essas correntes, essas cadeias. Ele quer nos libertar. Enviou-me aos cegos para recuperar a vista. Talvez estamos cegos diante de Deus porque ofusca a nossa visão, os nossos problemas.
Talvez as nossas dificuldades, talvez o nosso próprio pecado nos impede de ver a graça de Deus, de ver a presença de Deus em nossa vida. Por isso somos convidados, somos chamados a nos abrir para que Jesus recupere a nossa vista. Enviou-me para restituir a liberdade aos oprimidos. O que tem nos oprimido? Será que podemos continuar pregando a verdade do Evangelho? O que nos oprime? O que nos distancia de Deus? Talvez o nosso pecado, a nossa limitação, nós mesmos, as nossas escolhas. E para proclamar o ano, o momento, a hora da graça do Senhor. A todo momento é a hora. A todo momento é o Kairos, o tempo da graça do Senhor. O Kairos é agora. É o tempo da graça. E por fim, eles testemunhavam a respeito de Jesus e admiravam suas palavras cheias de graça, as palavras que saíam da sua boca. Que nós possamos, a exemplo de Jesus, usar de nossas palavras, que sejam cheias de graça, e que nós, a partir das palavras cheias de graça, nós possamos também ser reconhecidos em nossas origens. Que as pessoas possam dizer como disseram a Jesus: não é este o filho de José? Que possam dizer: não é essa a filha da Maria? Não é esse o filho do João? Não é esse lá de Pará de Minas? Não é esse aquele menino que nós vimos crescer, aquela menina que nós vimos crescer? Não é esse aquele rapaz que trabalhava lá naquele lugar? Que as pessoas possam testemunhar as nossas palavras cheias de graça, cheias da presença de Deus. E que não fiquemos só em palavras, que a nossa vida se transforme em graça. Graça sobre graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por acompanhar essas nossas reflexões. Este final de semana, dia 1º, nós aqui na Diocese de Divinópolis celebramos 180 anos do apostolado da oração. Então é um convite a você, que você possa participar conosco em Conceição do Pará, e que Deus abençoe a sua vida, a sua história. Forte abraço, fica com Deus. Compartilhe para que mais pessoas possam receber as nossas reflexões e o nosso oferecimento diário. Deus abençoe.